Oi, gente, tudo bem? Hoje, na nossa aula de clínica fenomenológica e existencial, nós vamos fazer uma combinação de temas com que estamos estudando em psicopatologia. Em psicopatologia, nós estudamos os diagnósticos dos transtornos associados aos usos de substâncias. Hoje, nós vamos falar da escuta clínica na abordagem fenomenológica e existencial para pessoas que buscam ajuda vivendo um quadro de dependência, de problemas associados ao uso de álcool. Antes, vamos retomar o que nós vimos sobre as substâncias psicoativas. Que eu pouco sei sobre como é a experiência da pessoa com uma substância a partir de informações sobre a substância. As informações sobre a substância são importantes? São as propriedades químicas, os possíveis efeitos no organismo, as informações de como aquela substância se insere no contexto cultural. Mas, para eu entender como aquela substância se insere na experiência vivida por cada pessoa, é preciso escutar aquela experiência singular, né? E isso é bastante fenomenológico e existencial. Vai estar presente na escuta como um todo, nas diferentes abordagens, mas a fenomenologia e o existencialismo, né, essa abordagem, ela nos ajuda a pensar no espaço entre, na relação que é construída, né, como é não apenas as características da pessoa ou as características da substância, mas a relação que ali se estabelece. Na nossa aula de psicopatologia, eu parti desta definição do Antônio Escorrotado, que é um historiador espanhol, no livro História Geral das Drogas, sobre o que são as substâncias psicoativas. Se pretendemos classificar as drogas psicoativas por base químicas, estaremos fazendo algo comparável a classificar os estilos arquitetônicos pelo tipo de pedra ou os estilos de pintura pelo tipo de corante empregado por cada pintor, quando rochas e tintas são tão somente elementos para obras que jamais teriam se iniciado sem uma aspiração prévia. Então, saber apenas sobre o álcool, por exemplo, ou sobre a maconha, ou sobre a cocaína, ou sobre o crack, ou sobre a cafeína, ou sobre o ansiolítico é muito pouco, porque é como eu querer falar de esculturas e só falar de pedras. É como eu querer falar de pinturas e só falar de tinta. Né? Eu preciso entender como que é a relação de cada pessoa com a substância e o que acontece a partir daí. Pensando nessa importância, né, dos fatores singulares e dos fatores do contexto, né, inserir a substância no contexto, eu vou dar alguns exemplos históricos de usos de substâncias psicoativas para a gente poder notar como esses usos são diversos, como há muitas formas de uso, muitos fatores contextuais, e para isso eu vou dar alguns exemplos ao longo de períodos históricos. O nosso exemplo 1 é da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, momentos de furor, frenesi e irrupções são valorizados e promovidos em rituais que celebram a transição da natureza para a cultura, da passagem das forças selvagens à domesticação, do transbordamento do transe ao controle da consciência. Então, existem rituais, né, em que ter esses momentos de êxtase é celebrar a passagem da natureza à cultura, do transe à consciência. Dança, sexo e uso de uma substância psicoativa derivada de uma fruta são traços marcantes desses rituais, que foram oficializados no século VI a.C. Então, tinha uma substância
psicoativo importante nesses rituais. No exemplo 2, debates sobre questões políticas e filosóficas eram eventos importantes das cidades-estado gregas, realizados em banquetes, também chamado de simpósios. A palavra simpósio, como o simpósio que aconteceu na semana passada, deriva nesses momentos de encontro, de discussão política, de discussão filosófica, lá nas cidades-estado gregas, né? Esses momentos chamados de simpósio, nos quais os homens cidadãos, né, só os homens podiam ser considerados cidadãos, e alguns homens, aqueles que não fossem escravos, se reuniam para exercerem o que consideravam uma função cívica fundamental, expressarem e discutirem publicamente suas ideias. Os simpósios eram, então, espaços de discussão de ideias. Havia um responsável por conduzir o debate e também para regular o consumo da substância psicoativa consumida, considerando como o controle dos excessos era representado como um emblema do exercício de civilidade. Então, tinha uma pessoa para controlar, né, porque lá as pessoas consumiam uma substância psicoativa, para controlar os excessos dessa substância. Exemplo 3. Entre povos celtas e germânicos no período clássico, entorpecer-se com substâncias psicoativas antes, durante e depois de conflitos bélicos era considerado algo heróicos. Então, batalhas nas guerras tinha uma substância que entorpecia. Havia uma substância psicoativa que era considerada como um produto de primeira necessidade para as batalhas, compreendida como fundamental para dar força e coragem. Então, aqui, a substância psicoativa está associada à força e à coragem na guerra. Exemplo 4. Cereais, leguminosas, tubérculos, frutas e cogumelos são usados por tribos nas Américas para produzir uma substância psicoativa para uso ritual. Então, tinha uma função ritual o uso desse psicoativo. A mais comum é uma substância à base de mandioca, que, preparada com a saliva das mulheres indígenas, é consumida por todas as pessoas da tribo em rituais chamados cauinagem. Então, são rituais indígenas com a presença de uma substância psicoativa. Exemplo 5. No período da escravidão, as viagens que transportavam homens e mulheres escravizados da África para o Brasil eram longas e cansativas. Tornou-se hábito, assim, o oferecimento de uma substância psicoativa que auxiliava na atenuação da fome, da exaustão e do frio que enfrentavam na travessia. Eram muito violentas, né, as condições, né, a escravização, uma grande violência, e eram muito violentas as condições de transporte. E aí tinha uma substância psicoativa que era distribuída. O investimento em tal substância para as navegações era mais alto do que o feito em armas, né? Essas substâncias eram muito presentes. Exemplo 6. No século XVIII, no Brasil, o crescimento dos centros urbanos e a expansão da industrialização foram acompanhados por uma maior preocupação com a manutenção da ordem social. O consumo de uma substância psicoativa ocupou uma posição central nas tentativas de contenção da população, porque essa substância era associada à indisciplina, à ociosidade, e com o aumento da repressão policial, a chamada vadiagem, que tornou-se uma contravenção prevista no Código Penal, que poderia ter como pena até 5 anos de prisão. Aí a gente vê, nesse caso, a substância entrando no campo das proibições. Aqui não era a substância ainda que era proibida, mas foi criada no Brasil a lei que tornava crime a chamada vadiagem. Exemplo 7. No final do século XIX, tornaram-se numerosos nas cidades dos Estados Unidos estabelecimentos frequentados por homens operários, nos quais muitos passavam boa parte do tempo e gastavam boa parte do dinheiro que ganhavam com o consumo de uma substância psicoativa.
Tais estabelecimentos começaram a ser vistos como uma ameaça às famílias, o que motivou a organização de grupos de mulheres para combatê-los. Em 1874, centenas de milhares de mulheres reuniram-se em um protesto combinado com procissão. Era ao mesmo tempo um protesto e uma procissão, que culminou no fechamento de cerca de 30 mil desses estabelecimentos, em uma mobilização que foi marcante para o impulsionamento do proibicionismo. O proibicionismo é esse movimento que torna as substâncias proibidas, né, como muitas são hoje. Exemplo 8. Na década de 1930, foi fundado um grupo nos Estados Unidos com base na compreensão do vício em substâncias psicoativas como uma doença física, mental, moral e espiritual, que faz com que a pessoa que tem a doença perca o controle sobre o próprio consumo da substância e também sobre a própria vida, né? Muito da concepção que a gente tem hoje do vício vem dessa ideia de um grupo dos Estados Unidos em 1930. O grupo existe até os dias de hoje, difundido em mais de 150 países. Exemplo 9. Na década de 1990, na Europa, crescem os festivais de música eletrônica, que são predominantemente realizados ao ar livre, com pessoas jovens, e recebem o nome de raves. Nesses festivais, houve um aumento do consumo de uma substância psicoativa entre jovens, o que despertou preocupações na elaboração de políticas públicas desde então, principalmente por como seu uso se dá predominantemente em grandes quantidades e em breves períodos de tempo. As pessoas usam muito dessa substância em pouco tempo. Último exemplo, exemplo 10. Em 2015, no Brasil, na cidade de Bauru, aconteceu a morte de um estudante em uma festa universitária, durante uma competição na qual venceria quem consumisse uma grande quantidade de uma substância psicoativa. Essa substância tinha que ser ingerida a cada 60 segundos. Teve uma competição com a substância. Bom, foram 10 exemplos em diferentes momentos, né? Deixa eu voltar aqui. Foram 10 exemplos em diferentes momentos históricos, né, com diferentes usos, desde usos rituais, festivos, até usos para aliviar a fome, o frio, até usos, né, em excesso, que levam a problemas, a complicações, até mesmo a morte. Existe uma coisa em comum entre esses diferentes exemplos de usos de substância psicoativa. O elemento em comum desses usos das substâncias psicoativas é a substância psicoativa utilizada. Nos 10 exemplos que eu falei, a substância é o álcool. Né? Eu li os exemplos porque eles são parte do livro que eu publiquei, né? Quando eu estudo sobre os usos de álcool. E uma das minhas buscas foi justamente mostrar como são diversos esses usos. O álcool é uma substância psicoativa, né? Lembrando que substâncias psicoativas são aquelas capazes de modificar nossas emoções, nossos pensamentos, nossas percepções, nossos humores, ou seja, as nossas experiências psíquicas. E como o álcool é uma substância permitida, legalizada, conhecer mais sobre o álcool é também conhecer mais sobre as relações conflituosas que são estabelecidas culturalmente com uma substância. Então, antes da gente falar da questão da dependência, de pessoas que desenvolvem problemas decorrentes do uso de álcool, eu achei interessante trazer esses exemplos de como são variadas as expressões em diferentes culturas, em diferentes momentos históricos. O exemplo 1, eu estava falando dos rituais dionisíacos. Dioniso é o deus grego, né, do êxtase, dessa passagem da natureza para a cultura. É o deus grego do transe, pensando também nas alterações de consciência, e ele é o deus do vinho. Aqui a gente tem um exemplo de uma festa dionisíaca, um quadro que representa uma festa dionisíaca. No exemplo 2, quando eu estava falando sobre os simpósios gregos, também era o vinho a bebida utilizada enquanto as pessoas discutiam questões filosóficas e políticas.
Essa imagem é uma pintura de um simpósio grego. O exemplo 3 dos celtas e germânicos, a substância que eles usavam antes de guerrear é a cerveja. A cerveja era considerada como indispensável para as batalhas, indispensável para a guerra. No exemplo 4, né, das substâncias utilizadas em rituais indígenas, a bebida é a cauinagem e é considerado nas tribos indígenas o excesso algo a ser celebrado. Então, é indelicado, é inadequado você recusar a bebida. A ideia é que as pessoas bebam e bebam e bebam por dias seguidos, né, essa bebida baseada em alguma fruta, em algum tubérculo como a mandioca, para celebrar o excesso, celebrar a abundância, celebrar a fertilidade. O exemplo 5, né, dos navios negreiros, da extrema violência sofrida nos navios negreiros, a substância que era distribuída, né, que tinha mais dinheiro investido nessa substância do que em armas, era a aguardente, né, a conhecida como pinga hoje, né? E a aguardente, ó, nessa imagem aqui tem até aqui no canto algumas pessoas forçando um dos negros escravizados a beber, forçando, né? Porque o álcool era considerado uma forma de apagar as pessoas que estavam em condições de fome, condições de privação, condições de frio acumuladas nos porões dos navios, algo muito triste, né? O exemplo 6, né, o crime da vadiagem no Brasil. O álcool era considerado um grande motivo de preocupação. Então, se o álcool fosse tornar as pessoas inaptas para o trabalho. No exemplo 7, o movimento de mulheres que fechou 30 mil estabelecimentos numa combinação de protesto com procissão, foi um movimento de mulheres nos Estados Unidos contra o álcool. Aqui elas estão dizendo no cartaz, lábios que tocam álcool não vão tocar os nossos, né? Lábios que tocam bebidas não tocam os nossos, porque tinha muito uma ideia das mulheres como guardiãs da moralidade, guardiã das famílias, e o álcool seria um inimigo das famílias. Essa foi uma base para a proibição do álcool nos Estados Unidos. O exemplo 8 é dos Alcoólicos Anônimos, né, que é um programa em que pessoas que estão buscando deixar de usar álcool apoiam umas às outras. É um programa que ajudou e ajuda muita gente, né, mas também tem uma concepção de vício que acaba sendo excludente para muitas pessoas que procuram ajuda, porque é uma concepção que visa uma abstinência total e coloca o vício como uma questão física, psicológica, espiritual e moral, né? Então, é uma visão de vício que muitas vezes as pessoas não conseguem aderir ao programa de tratamento. É diferente a gente reconhecer a importância dos alcoólicos anônimos como um grupo de apoio, um grupo de ajuda mútua, né? Isso é muito necessário. E usar o modelo dos alcoólicos anônimos para nossas políticas públicas. Nesse caso, é um erro. Porque o importante é que se a pessoa busca ajuda nesses grupos, é um lugar de referência, de apoio, de pessoas que pensam como ela, que tem a questão da espiritualidade, que tem a questão de ver como algo moral. Já as políticas públicas precisam ser embasadas em fundamentos científicos, em princípios de saúde, né? Existe essa diferença da importância histórica dos alcoólicos anônimos, que ajuda muitas pessoas a se recuperarem, mas não como um parâmetro para todas essas pessoas que buscam ajuda. O exemplo 9 das raves. Mesmo que muitas substâncias sejam usadas nas raves, a que mais traz consequências para a saúde, porque as pessoas consomem muito em um período curto de tempo, é o álcool, né? Tanto que uma das grandes questões da rave é que as pessoas bebem, dançam, dançam, dançam e ficam acordadas, dançando e tal, até o sol nascer. E aí o que acaba acontecendo é que quando elas bebem álcool, pode parecer que elas estão tomando, né, líquido, mas o álcool ele não hidrata, ele desidrata. Então muitas pessoas sofrem de desidratação nas raves. Então uma substância, e isso pode ter complicações graves.
Uma substância muito usada, então, e que traz consequências sérias, é o álcool. E o exemplo 10, né, foi uma competição que aconteceu em jogos em Bauru, jogos universitários, quem conseguia beber mais vodka, né, em 60 segundos. Aqui bebendo, bebendo, bebendo. E eu dei o exemplo da morte desse jovem, mas como podem ser muito sérias as consequências do consumo de álcool, especialmente nesse contexto de excessos. Né? Foram diferentes exemplos para pensar. Esse aqui é o livro que eu escrevi. Eu escrevi, a Ana Cláudia Bortolozzi Maia foi minha orientadora no doutorado, e aí a gente baseou para escrever o livro. O nome do livro é Entre Copos e Corpos, Bebidas Alcoólicas, Sexualidade e Encontros. Né? A ideia é que, para a gente entender o álcool, é pouco procurar as explicações nos copos. E também é pouco procurar as explicações nos corpos. É preciso que a gente busque conhecer as experiências que se dão entre copos e corpos. Essa ilustração, a capa foi feita pela Lorraine, que é aluna do 4º ano, né? E além da questão dos usos de álcool, eu não estudo sobre os quadros de dependência, eu não estudo sobre os problemas decorrentes do uso, né? A minha busca é estudar o consumo de álcool em contextos de lazer, de sociabilidade, de interação entre as pessoas. Estes são os meus capítulos. No primeiro eu falo Entre o Copo e os Lábios, que é sobre a experiência de beber, que a experiência de beber, ela tem muitos elementos que não estão só no copo, né? Quando o copo alcança os lábios, há muitas expectativas, motivações, concepções culturais, elementos da experiência que estão lá presentes. O capítulo 2 eu falo um pouco da expectativa de desinibição, né, das pessoas quando bebem, dizem, quando eu bebo eu digo coisas que eu não diria se eu estivesse sóbria, quando eu tô bêbada eu faço coisas que eu não faria quando eu tô sóbria, então eu falo um pouco dessa dinâmica entre inibições e desinibições. No capítulo 3, entre verdades e desafios, eu parto do jogo, verdade ou desafio, né, aquele que gira a garrafa e faz pergunta ou propõe desafios, para falar da adolescência e para falar como a questão do álcool está presente na adolescência e como a combinação entre álcool e experiências da sexualidade estão presentes na adolescência. Entre enigmas e roteiros também principalmente sobre sexualidade e como a dimensão do desejo sexual, ao mesmo tempo que ela é bastante enigmática, né? O desejo traz questões, interrogações, dúvidas, curiosidades, angústias. Há também muitos roteiros, padrões culturais sobre como deve ser. Então, esse é um capítulo mais focado na sexualidade. E o capítulo 5, entre controles e descontroles, é quando eu falo mais sobre as relações históricas, como que foram as diferentes formas de regular o álcool, como que o álcool está presente em diferentes sociedades com diferentes formas de leis, de regras, de normas. Falo desse aspecto histórico e falo também das políticas públicas hoje, né, no Brasil, na educação. Né? Aproveitei a aula para fazer uma breve propaganda do meu livro, né? É um tema que eu me interesso muito, é um tema que eu tive muito prazer em estudar. E se alguém quiser o livro, algumas pessoas eu sei que já têm, que foram no lançamento, né? Mas se outras pessoas quiserem, podem me falar que eu reservo um para vocês. E também quem foi no lançamento já tem, caso tenha lido, eu vou adorar saber o que vocês acharam, como foi a leitura do livro para vocês. Essa é a contracapa, né? Também é uma ilustração da Lorraine, e eu vou ler como que eu defino o livro aqui nessa contracapa. Duas pessoas, ao se encontrarem, pedem um suco. Em um outro momento, no começo da noite, escolhem pedir o vinho favorito. Um grupo está em uma confraternização com água e café disponíveis.
Em uma outra ocasião festiva, podem se servir à vontade com cervejas e chopps. Quais são as diferenças entre as cenas aqui descritas? Quais são as expectativas? Que mudanças podem ser imaginadas na interação entre as pessoas? Neste livro, falaremos sobre as possíveis mudanças, que não podem ser explicadas apenas pelos conteúdos das bebidas. Discutiremos sobre experiências de consumo de álcool, experiências de sociabilidade, experiências sexuais e sobre as combinações que podem haver entre elas. Pensaremos sobre os tantos encontros, sobre o que pode acontecer entre copos e corpos. Como eu disse para vocês, né, o livro, o que eu estudei na minha pesquisa foi essa relação entre álcool e sociabilidade, contextos de lazer, contextos de diversão. Mas na aula de hoje eu fiz essa introdução para a gente pensar nos diferentes significados em diferentes contextos e períodos, mas a gente vai focar em quadros de pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool, né? Pessoas que desenvolveram alguma forma de dependência. Então, vamos pensar como é quando alguém que tem alguma forma de dependência do álcool procura ajuda clínica, como que é a escuta na abordagem fenomenológica e existencial.